Capítulo 47. Projeção Teste. 3 de dezembro de 1979, segunda-feira. Fase da Lua. Cheia, às 15h09. Posição no leito. Decúbito dorsal. Temperatura, 22 graus. Umidade relativa do ar, 51%. Estava bem disposto quando me preparei para os exercícios de exteriorização de energias às 7h12 da noite. Daí a momentos, veio a Concierge José Grosso e sugeriu-me para deixar o condicionador de ar ligado na refrigeração baixa, que não me importasse com o barulho dos trovões e a claridade dos relâmpagos. Devia procurar fazer uma projeção teste para ver que todas as circunstâncias adversas e influências perturbadoras para as projeções podem ser superadas com o poder da vontade do projetor. Os exercícios se prolongaram, primeiro sentado na cama, quando fiz várias autoenergizações na cabeça e no plexo solar. Depois, em decúbito dorsal. Após algum tempo começou realmente a chover, ouvi fortes trovões e a luz dos relâmpagos do temporal era tão intensa que dava para perceber a claridade repentina no ambiente através das pálpebras cerradas. O temporal demorou e começaram pequenos fenômenos ainda interiorizados no soma. Ocorreram visões rápidas de uma consciência amiga trajada de médico, pequenas exteriorizações parciais dos braços, sensação de balanço do psicossoma para um lado e outro, a audição dos trovões sucessivos e dos ruídos do aparelho de ar-condicionado de um HP situado junto ao teto do quarto de dormir, na mesma direção do leito, apenas a 2,5 metros de distância do braço esquerdo sobre o soma estirado de costas. Em certo momento, houve pequena repercussão na interiorização súbita da perna direita, que estava numa descoincidência parcial. O meu corpo permanecia entorpecido e o psicossoma parcialmente dentro dele. Veio a pressão na base do crânio e sucedeu a decolagem suave por cima. Relato da projeção. Deixei o quarto, apareci na sala deslizando com a consciência desperta e os pensamentos fixos na ideia da experiência em andamento. Procurei a minha mulher e, estranhamente, ela não estava lá. Vi, com olhos percussientes, a pêndula funcionando, examinei a prateleira com vasos e louças ornamentais na peça que estava iluminada com uma lâmpada do abajur e observei bem de perto os números 376-500 em algum lugar que não fixei. Depois disso, da sala do apartamento, saí janela afora, em meio ao temporal, trovões e relâmpagos. Volitava com serenidade, bem alto sobre o trânsito quando recebi a advertência íntima de voltar à base, o que fiz imediatamente. Análise projetiva. Abri as pálpebras do soma sem ter ocorrido nenhum lapso de consciência. Como sempre, a percepção do tempo foi incerta, mas tive a impressão de que a projeção fora apenas de alguns minutos. O soma permanecia frio e entorpecido no decúbito dorsal. O temporal e os relâmpagos continuavam um pouco mais brandos agora. A memória continuava a mesma, mas estava intrigado com duas coisas. Onde estava minha mulher? Que números eram aqueles que chegara a ler? O relógio marcava 8h53 da noite. Ao abrir a porta do quarto e atingir o corredor, a minha esposa estava entrando vinda da sala. Perguntei onde estivera, que não a encontrara na sala, local em que permanece rotineiramente àquela hora da noite. Ela esclareceu que fora até a garagem para estacionar o carro em local melhor. Saí com ela procurando os números que examinara bem de perto e não havia meio de localizar. Depois de algum tempo, ela mesma se lembrou. Os algarismos eram da designação das etiquetas da série da coleção de revistas coladas por um amigo na tábua transversal da prateleira da estante na sala, situada a 2,80 metros de altura e que só se pode enxergar com facilidade quando se sobe em cadeira ou escada. Os algarismos correspondem à pilha
com os números sequenciais de 376 a 500. Para a consciência, no psicossoma, não há o problema da altura ou de medidas intrafísicas. Vim tomar as notas sistemáticas deste registro, satisfeito com o êxito total da rápida experiência programada pelo amparador. Com a ajuda dele, consegui projetar-me em meio aos ruídos do aparelho de ar-condicionado, os ribombos dos trovões e as centelhas dos relâmpagos do temporal. Nessas circunstâncias, foi a primeira vez em toda a existência. O fato demonstrou-me novo material para estudo e a certeza experimental de outra faceta de interpretação dos fenômenos. A vontade determinada, a força do desejo, a perseverança e a paciência do projetor, dentro da concentração mental ativa e vigorosa, são capazes de superar todos os aparentes obstáculos intrafísicos externos à projeção consciente. Após o temporal, acho que tudo neste sentido será possível. O que importa é a vida mental do projetor e não a moldura do mundo intrafísico em seu derredor. Por outro lado, o projetor é indeclinavelmente um experimentador ou explorador. A conjugação dessas condições é inevitável, porque quanto maiores sejam o conhecimento e o interesse pela projeção, melhores serão os resultados obtidos pelo projetor. Um esclarecimento importante: a técnica de intercâmbio extrafísico mais prática que os amparadores têm utilizado comigo é o processo que nomearam por monólogo psicofônico, ou seja, incorporam e falam psicofonicamente para mim mesmo, sozinho no quarto, período em que a minha consciência permanece inteiramente lúcida e afastada por trás e acima do soma, numa semiprojeção. Assim, penso a questão e a consciex responde logo, falando audivelmente pelo meu mecanismo vocal. O sistema permite a gravação e revela-se o mais eficiente de todos, bem mais seguro do que a psicografia e a audição extrafísica comum. A execução da fala, quando desenvolvida, oferece uma transmissão mais límpida, sem interferências e estáticas psíquicas, exige menos recursos do que a psicografia para a emissão da onda parapsíquica, além de ser mais autêntica para o próprio sensitivo, mais rápida ou taquipsíquica e dinâmica. O processo só deve ser praticado pelo sensitivo veterano, quando sozinho com assistência extrafísica confiável e em ambiente adequado, para evitar interferências negativas provenientes das duas dimensões de existência. Talvez o monólogo psicofônico, pela sua simplicidade e eficiência, seja a conquista humana mais avançada no campo prático do parapsiquismo neste século e depois do surgimento da codificação do espiritismo. Quem duvidar, que o experimente. Além de tudo, é, sem dúvida, o maior auxiliar parapsíquico da projeção consciente do psicossoma. Se você chegou até aqui no vídeo, saiba que disponibilizamos uma playlist com os capítulos anteriores na descrição abaixo. Se gostou do conteúdo, nos ajude dando um like e compartilhando com seus amigos. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. E até ao nosso próximo vídeo.